Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. Está aberto até o dia 31 de março o período de submissão de trabalhos para o 8º Seminário Científico sobre Agricultura Familiar. Interessados devem enviar seus projetos pela internet. O evento será realizado durante a Feira Agro Centro-Oeste Familiar 2019, programada para o período de 29 de maio a 1º de junho de 2019 e que será realizado no Centro de Eventos Professor Ricardo Freu Abufaisal, no campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás. O objetivo desse seminário é fomentar a divulgação da produção científica, técnica e extensionista relacionada à agricultura familiar e camponesa, também de todas as pessoas e instituições que trabalham na área a partir da submissão de resumos de artigos e relatos de experiência. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Hoje é dia da nossa parceria com a Universidade Federal de Jataí. A Estael Gonçalves já está na linha para trazer as novidades da universidade. Bom dia, Estael. Bom dia, Isaura. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Retornando para falar com vocês um pouquinho sobre a nossa Universidade Federal de Jataí. Bom, esses últimos dias foram marcados por um pouco de temor em relação às novas universidades de Goiás, né, a Universidade Federal de Jataí e a Universidade Federal de Catalão, mediante um decreto publicado pelo governo federal no dia 12 de março, que é o decreto 9725, que corta funções gratificadas e cargos no governo federal. As maiores atingidas, né, por esse decreto são as universidades, que perdem suporte para suas atividades administrativas. Então, as funções, né, gratificadas, cortadas por esse decreto, envolvem cargos de pessoas que assumem cargos administrativos, como coordenações de curso e outras áreas que demandam responsabilidade daquele servidor, né, que a assume. Então, é uma chefia, e nesse caso a pessoa acaba recebendo essa gratificação. Então, esses cortes impactam diretamente nas universidades federais de todo o país e também nessas novas universidades criadas aqui em Goiás. A lei de criação da UFJ, a 13635, de 20 de março de 2018, né, que comemorou inclusive semana passada um ano de sanção, prevê, né, no seu artigo 10º, que as funções necessárias para a constituição da sua administração central são de 266 cargos, né, incluindo reitor, vice-reitor e pró-reitores. Dessas, o decreto do dia 12 de março, que o governo federal publicou, corta 49 funções, perfazendo um total de 18,5% das funções criadas nessa lei. Então, são cargos que ainda não estão ocupados, né, porque ainda não foi indicado pelo Ministério da Educação a reitoria dessas universidades. Elas estão em processo de implantação praticamente parado, e essas funções que ainda não estão sendo utilizadas, no caso, já foram cortadas em ambas as instituições. Na UFJ são 49 e na UFCAT são 51 funções cortadas por esse decreto. Atualmente, a administração da chamada Regional Jataí da UFG, né, conta com um total de 70 funções gratificadas e 2 cargos de direção, para se constituir como um campus fora de sede. Sendo que a maior parte dessas FGs, né, elas atendem às coordenações de curso, que são graduação e pós-graduação. Nesse sentido, a estrutura que nós temos atualmente não atende às necessidades para a criação da reitoria, né, e o corte desses cargos previstos na lei de criação, que ainda, como eu disse, não foram liberados, vai comprometer de alguma maneira a implantação da instituição, pois seriam bastante necessários nesse processo aí de implantação da reitoria.
Outro entrave, né, que nós estamos vivenciando nesse momento é a demora do MEC em nomear o reitor temporário para dar andamento à implantação dessa instituição. Nesse sentido, a gestão das universidades, né, dos campos, seja de Jataí, seja de Catalão, tem atuado mediante o Ministério da Educação na tentativa de fazer com que desentrave esse processo e o reitor seja indicado, os reitores sejam indicados, né, para que essas universidades comecem efetivamente a sua implantação. Então, toda a comunidade goiana, é bom que fique ciente, né, e se envolva nesse processo, pois é extremamente importante que essas instituições sejam devidamente implantadas no estado de Goiás, uma vez que Goiás, desde a implantação da UFG, né, há mais de 60 anos, conta apenas com uma universidade federal e diversos outros estados têm muitas instituições para dar suporte ao ensino superior nessas regiões. Então, para Goiás é extremamente importante que se dê a efetividade, né, dessas duas novas universidades. Tá certo, obrigada pela sua participação e a gente fica torcendo aqui para que isso tudo se resolva, né, o quanto antes. Até a semana que vem, Stael. Até semana que vem, muito obrigada. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Obrigada, bom dia. E o Ministério da Educação publicou uma portaria que regulamenta o registro e emissão de diploma digital pelas instituições de ensino superior que compõem o Sistema Federal de Ensino. A portaria visa proporcionar às mais de 2.400 instituições de ensino o passo a passo para implementar esse novo formato. Nós temos mais detalhes sobre esse assunto na reportagem da Rádio MEC. O Ministério da Educação regulamentou, por meio de uma portaria, o registro e a emissão de diploma digital pelas instituições de ensino superior que compõem o Sistema Federal de Ensino. Esta é a segunda portaria que trata sobre o diploma digital e tem o objetivo de proporcionar às mais de 2.400 instituições o passo a passo para implementar o novo formato. Serão 24 meses contados a partir de 12 de março para que as instituições se adequem às especificidades técnicas para emissão e registro dos diplomas de graduação no meio digital. O objetivo é possibilitar um melhor aproveitamento de recursos disponíveis, sem transferir a burocracia hoje existente para o ambiente virtual, preservando as mesmas condições e garantias dos diplomas físicos. A diferença do novo modelo para o que está em vigência é que o novo diploma digital tem toda a sua origem, emissão, registro e armazenamento em ambiente digital. A validade do documento é garantida por assinatura com certificação digital e carimbo de tempo na infraestrutura de chaves públicas brasileira, conforme os parâmetros do Padrão Brasileiro de Assinaturas Digitais. O Ministério da Educação criará em breve em seu portal oficial uma página eletrônica destinada ao diploma digital, com arquivos e informações necessárias ao processo de geração. Para saber mais, acesse portal.mec.gov.br. Do Ministério da Educação, Bruno Romeu. O Intercampus volta já. Atenção, gestor da UFG. Você sabe como identificar, evitar e educar diante de um assédio moral? Assista à palestra Assédio Moral, Aspectos Legais, Institucionais e Pedagógicos com Valdete Souto Severo, Diana Guimarães Azim e Suzana da Rosa Toufo. Dia 27 de março, às 9 da manhã, no auditório da Biblioteca Central da UFG, Campus Samambaia. Voltamos a apresentar Intercampus. Há 10 anos, o Brasil adotou um novo sistema ortográfico firmado entre países de língua portuguesa para unificar regras e facilitar a difusão do idioma. Aprovado em 1990 por 9 países, incluindo Portugal, o acordo substituiu sistemas ortográficos instituídos ainda na década de 1940. A jornalista Roxane Ré, da Rádio USP, produziu uma entrevista sobre esse assunto. Ela conversou com a professora Maria Célia Pereira, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Vamos acompanhar. Vamos entender o que é exatamente, qual foi o objetivo do acordo, o que ele significou? Então,
Primeiro, eu quero agradecer esse espaço, porque também eu acho muito importante que a gente possa discutir essa questão de um ponto de vista da pesquisa também, né? Sem dúvida. Esse acordo, Roxane, ele foi, na verdade, ele começou há muito, muito tempo atrás, a discussão. Mas a gente só toma conhecimento disso realmente na aprovação, assim, o povo, em geral, na aprovação de outubro de 90, né? E aí ele foi assinado em dezembro de 90, foi aprovado em Lisboa, né? E aí ele começa toda uma modificação, uma tentativa de incutir na ideia da sociedade, na escola, nos usos, e a imprensa tem que ser a primeira a adotar isso, lógico, né? A implantação desse modelo, né? Ele inicia em 2008, e aí ele tinha uma previsão inicial de ser concluído em dezembro de 2015. Alguns países fizeram parte disso. Inicialmente havia uma previsão de que todos os países de língua portuguesa pudessem participar dessa unificação, que é uma unificação, na verdade, da escrita. Muita gente confunde. Na época houve até uma matéria de jornal, o Estado de São Paulo dizia o que muda na língua portuguesa, porque muita gente tinha a preocupação de que fosse uma mudança da fala, que palavras que eu vou ter que aprender agora, como que vai ser, como que isso vai acontecer na sociedade brasileira, né? Na verdade, impacta somente a escrita, né? Uma forma de tornar a língua portuguesa uma língua mais forte. Agora, qual foi o foco linguístico desse acordo? Então, era a ortografia. E qual o peso da fonética, por exemplo? Só para a gente entender. Uma coisa é escrever, outra falar, né? Como a gente sabe que, assim, são muitas pessoas que falam a língua portuguesa e falam de uma forma diferente em cada desses lugares, havia uma intenção, né, de se criar uma ortografia, que é a escrita comum, única, né, comum, exatamente, para garantir esse estatuto da língua portuguesa ser num plano internacional, ganhar uma relevância internacional. Desse modo, facilitaria também o intercâmbio cultural, comercial, jurídico, institucional, né, entre todos os países de língua portuguesa. E aí isso tornaria também a língua portuguesa, ou teria a projeção de tornar a língua portuguesa um idioma oficial dentro da ONU, né? Então é um peso maior para a língua portuguesa. Em que vai afetar? Qual vai ser o impacto? O impacto vai ser tentar aproximar a escrita das palavras nas duas línguas. Não envolve, então, sintaxe, não envolve a maneira como as pessoas falam. Aí muita gente poderia pensar assim, os estudiosos, mas a língua escrita é impactada ao longo do tempo pela língua falada. É verdade, mas a gente tem que lembrar também que a língua escrita é uma língua tradicional, conservadora, então ela vai sofrer mutação, mas muito lentamente, diversamente do que acontece com a língua falada, não é? Então, se a gente for pensar assim, na história disso, de quando isso pode ter acontecido, quando a gente pega e vai ler Iracema, que é uma leitura de vestibular, por exemplo, então José de Alencar inclui a escrita que tem a cara da língua portuguesa do Brasil, né? Mas, na verdade, muito do que tem lá escrito ainda assim representa aquela língua que todo mundo usava de uma forma geral. E as palavras escolhidas, a forma como era organizada, eram organizadas essas palavras é que dava esse revestimento brasileiro. E aí já começa toda uma discussão, né? Lá em 1865 já começa todo um debate. Mas como assim? Que obra é essa que vem escrevendo tudo errado, né? Tudo de forma incorreta, né? Mas esse foi o primeiro momento. Depois, quando tudo se estabiliza, lá em 1922 a gente tem uma segunda leva de reivindicação, mas também não foi tão abruptamente assim, porque 100 anos antes a gente teve o advento da independência. E somente, então, em 1922 é que a gente começa a reivindicar ou querer escrever como se fala, dar relevância, né, à língua do Brasil. Sim. Agora, professora Maria Célia, passado uma década, não é? Como é que está sendo sentido esse acordo pela população, né, que usa a língua propriamente? Quer dizer, teve um impacto diferente em cada um dos países? Aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho de Brasil, como foi o impacto que foi diluído ao longo de uma década, mas como é que foi isso para todo mundo, para a população? Sim,
Então, se a gente for olhar de fora, assim, como um estudioso, a gente fala a mudança que foi projetada foi de apenas 2% a mais de unificação. É muito pouco, né, se a gente for pensar. Seriam, assim, 2.000 palavras que seriam mudadas na grafia para atender regras de acentuação nova. As demais seriam mantidas tanto em Portugal quanto no Brasil, cada uma com a sua escrita, porque é muito próxima, porque era mais sensível, né, aos falantes, porque era muito próxima da fala. Bem, quais são os impactos nos estudantes? Então, olhando assim, a formação dos professores, o povo em geral, a imprensa. Então, a imprensa imediatamente absorve essas regras, essas normas, né? E isso, na verdade, facilita uma série de questões econômicas, né? Então a gente vai pensar a revisão fica muito mais prática, porque a gente tinha o problema do trema, que dependia de articular ou não aquele som para colocar ou não aquele acento. E parece que fica muito mais automático depois da unificação, porque a primeira coisa que acontece é sumir, né? Então o trema desaparece, o povo todo tinha um problema muito dramático com a escrita do trema, com a representação desse som, e aí o que acontece? Quando elimina, todo mundo absorve rapidinho. Então, a primeira regra adotada foi exatamente não usar mais trema. E a última, que a gente percebe que está sofrendo um pouquinho para entrar mesmo na escrita, né, na escrita de vários textos na língua portuguesa, tanto no Brasil quanto em Portugal, é o uso do hífen, porque realmente não há uma sistematização muito fácil ou muito prática, automática. Tem que parar, pensar, e aí isso dá um pouquinho mais de trabalho, isso não é absurdo. A escola está nesse meio de campo. Nós temos um problema, no Brasil a escola é um problema, né? O processo de escolarização, há pouco investimento. E aí o que acontece, o que a gente vê é que muita gente também abandona a escola. Então, ela abandona no momento, ou muita gente abandonou, quando volta já mudou o sistema de escrita. Os professores estão naquela fase de transição. Então, eles são pessoas que foram educados e passaram por escolarização e o curso universitário, todos na escrita antiga. E as crianças também vão aprender num modelo já diferente e vão absorver de um modo um pouco diferente. Então, na verdade, para a gente saber o que vai ser desse acordo, como ele vai ser absorvido pela sociedade no todo, esperando algum tempo, a gente vai saber melhor. 10 anos é muito pouco para uma mudança global na sociedade. Professor, então a gente ainda está numa fase de transição, a gente pode dizer. A transição, quando as academias, né, de escrita e o governo mesmo prevê em decreto essa transição, ele está pensando numa transição num tempo muito curto, pensando na realidade, na extensão do nosso país. É uma projeção que ainda vai demorar muito para se tornar realidade. Mas foi benéfica essa reforma, para a gente concluir. Eu creio que há muitos pontos positivos, sim. É benéfica, né? Eu acho que, principalmente para a gente poder ter uma escrita que a gente possa publicar aqui, fora do país, ler texto, se bem que a gente lia sem grandes dificuldades, mas escrever a língua de lá é muito difícil para quem está cá. Então, parece que unifica bem. Então, o mercado editorial também ganha muito com isso, mas há fragilidades, a gente sabe disso, sabe que muitas fragilidades e muitas delas embutidas no próprio acordo. E uma delas é mesmo essa questão do hífen, que ainda precisa ser resolvida. As pessoas não sabem, o professor não sabe como abordar, como sistematizar, como estudar, ensinar isso para os alunos, porque realmente falta uma base que possa ser unificadora de fato no hífen. E não está acontecendo isso. E as pessoas rejeitam, quando colocam a regra, que escrevem a palavra, olham para a palavra e falam, não é possível que seja essa a grafia correta. Então, as pessoas ainda estão no momento de rejeição a algumas representações gráficas de palavras. Estamos neste processo. Muito bem, reforma ortográfica, este ano completando 10 anos. Professora Maria Célia Pereira Lima Hernandes, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Muito obrigada, viu, professora? Eu agradeço o espaço. Um bom dia a todos os ouvintes, um bom dia a você. Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize. A
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás, FACE, cedia entre os dias 27 e 29 de março o 4º Encontro Goiano de Economia Solidária, EGESOL. O objetivo desse evento é promover um espaço de debates, de troca de experiência e fomento para a constituição de novas formas de produção e integração baseadas na economia solidária. E para explicar como funciona a economia solidária e falar um pouco mais sobre esse evento, nós vamos conversar agora por telefone com o professor Michael Severino, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor, obrigada por atender nosso convite. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre economia solidária. Então, vamos começar explicando, né, esse termo. O que é economia solidária, professor? Esse conceito é recente, é mais antigo? Na verdade, é uma reconstrução de práticas coletivas, né, desde os povos antigos, né, mas que começa a ter nova força e uma nova roupagem a partir dos anos 90, né. É quando as pessoas excluídas do mercado do trabalho, mercado formal de trabalho, né, se organizam em coletivos, seja associações, cooperativas, para geração de trabalho de renda a partir do oferecimento de produtos e serviços, né? Sim. Em que a lógica seja a valorização do ser humano e melhores condições de trabalho e assim por diante. E no Brasil, quando é que esse conceito de economia solidária chega aqui? Na década de 80 ainda, a partir da crise do mercado formal de trabalho, né? Então, no início da década de 80 se tem uma depressão importante, um desemprego alto, e como mecanismo aí de subsistência, as pessoas se organizam nesses coletivos de trabalho, em cooperativa ou associação. Para ilustrar um pouco mais para quem está acompanhando, né, essa conversa, a gente pode dizer que a agricultura familiar, por exemplo, é uma forma de economia solidária? Sim, podemos, principalmente quando o pequeno agricultor ele se associa com outros pequenos agricultores para facilitar o escoamento de sua produção ou até mesmo a produção. Sim. Então, por exemplo, quando a gente vê o pequeno agricultor para participar do programa de merenda escolar, né, o PENAI, e eles se organizam para distribuir esses alimentos, seria uma forma de uma iniciativa da economia solidária. E aqui no Brasil, professor, que outros exemplos a gente pode dar? Bom, aqui no Brasil temos um monte, mas em Goiânia mesmo a gente tem várias experiências relacionadas à reciclagem, né? Então, na UFG a gente tem a incubadora social, né, que é quem trabalha com a organização dessas cooperativas, e atualmente em Goiânia temos cerca de uma dezena aí de cooperativas de pessoas que estavam excluídas do mercado de trabalho ou que trabalhavam com a catação individualmente. Sim. E que acabaram reunindo em cooperativas, e hoje, por exemplo, tem um galpão onde eles fazem a triagem, e essas cooperativas, por exemplo, já estão organizadas em uma rede de cooperativas para que consigam um melhor preço do produto a ser vendido, produto reciclável a ser vendido, né? Sim, aí no geral, então, a gente pode dizer que são bem-sucedidas essas iniciativas. Com certeza, porque essas pessoas que estão organizadas normalmente conseguem mais que um salário mínimo, por exemplo, né? Uhum. Então, são oportunidades que eles vão encontrando para subsistir no primeiro momento, e à medida que o empreendimento vai evoluindo, se organizando melhor, ele vai conseguindo melhorando a sua condição de vida, tanto no trabalho como na sua vida pessoal. E a gente pode dizer também, professor, que na prática, né, esse tipo de iniciativa não existe uma figura tradicional de um chefe, por exemplo? Não, como qualquer cooperativa ou cooperativa verdadeira, né, toda decisão é decidida em assembleia, né? Então, sim, todos os sócios têm direito a um voto, e lá se tem, por exemplo, a decisão de quem vai ser o presidente da cooperativa, responsável pelas vendas, pelas negociações, coordenar a produção, fazer os pagamentos.
e toda decisão que é tomada por esses representantes voltam para a Assembleia para a anuência dela, né? Ou seja, para que todo mundo do grupo esteja de acordo, ou que a maioria esteja de acordo a esse tipo de decisão. Né? Então, inclusive, normalmente se há um rodízio, né, em relação aos cargos, para que todo mundo tenha uma oportunidade e, ao mesmo tempo, possa ajudar o empreendimento a evoluir. Agora, em relação ao papel do Estado e nesse contexto, as políticas públicas são importantes para se promover a economia solidária, professor? Com certeza. Na verdade, eu diria que é uma via de mão dupla, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na política pública relacionada ao fechamento dos lixões, né? Para que haja o fechamento dos lixões, tem que ter uma coleta seletiva organizada e funcionando direito para que o município consiga cumprir a lei relacionada aos resíduos sólidos. Então, essa política pública apresenta essa demanda para que essas cooperativas de catadores existam, e essas cooperativas usam dessa política pública para se organizar e se desenvolver e prestar esse serviço para a sociedade. Uhum. Por outro lado, vamos lá pensar na política pública da merenda escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Sim. Ela está para que os pequenos agricultores, primeiro que tem alimento saudável na agricultura, na merenda, para os alunos nas escolas públicas. Então, tem essa demanda via política pública, e aí os pequenos agricultores se organizam em cooperativas e associações para conseguir atender esses mercados institucionais. Uhum. Vamos aproveitar então, né, falar um pouco sobre o evento que vai abordar esse tema, né, da economia solidária, o EGESOL. Qual é a temática para esse ano, né? O evento já está na 4ª edição. Fala um pouco sobre as atividades que estão previstas, se ainda dá tempo de participar. Sim. Bom, é a 4ª edição do Encontro Goiano de Economia Solidária, e esse ano vai ocorrer, então, começa amanhã, quarta-feira, vai até sexta-feira. O credenciamento é a partir das 12 horas, lá na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, a FACE, lá no campus Samambaia da UFG. As inscrições são gratuitas, né? Qualquer pessoa pode fazer via o site eventos.fg.br/EGESOL. E a gente está com uma programação muito rica, a gente ficou muito feliz de conseguir organizar da forma que ficou, né? Então, no primeiro dia a gente vai ter uma fala do professor Caio Luiz Tiariello sobre economia solidária, perspectivas do trabalho e da produção sob autogestão. Ele é professor da Universidade Federal da Grande Dourados. Sim. Na quinta-feira, no período da manhã, a gente vai ter uma mesa composta pela professora Jussara Costa, da Universidade Estadual da Paraíba, a presidente da rede Uniforte, que é a rede dos catadores das cooperativas aqui de Goiânia, a Dulce, a senhora Dulce, e também a gente vai ter a presença da dona Alzira, que é membro da cooperativa dos agricultores do assentamento Canudos. E elas vão discutir sobre universidade, economia solidária e tecnologias sociais para tecer outros mundos possíveis. Na quinta-feira à tarde, a gente vai ter um percurso de visitas técnicas. Então, a gente vai sair às 13 horas da UFG, lá de frente da FACE. Vamos para a cooperativa Carrossel, em seguida a Cooperfame e depois a Cooperrama, para conhecer um pouquinho sobre como que essas cooperativas têm se organizado, como que são as relações de trabalho, os desafios da produção nessa forma de organização produtiva. Na sexta-feira de manhã, a gente vai ter a presença do professor Renato Dagnino, da Unicamp, que ele vai falar um pouquinho sobre a tecnologia social e como a tecnologia social é incorporada pelos empreendimentos da economia solidária. E na sexta-feira à tarde, a gente vai ter a presença do professor Genalto França Filho, da Universidade Federal da Bahia, que vai falar um pouquinho sobre incubação em economia solidária, o papel das incubadoras e o desenvolvimento territorial. E, além disso,
em todos esses períodos, a gente vai ter algumas apresentações de trabalhos de pessoas aqui de Goiás que têm estudado sobre economia solidária. Então, vão ter essa apresentação do que tem se pesquisado e estudado sobre economia solidária por pesquisadores goianos. Bom, para a gente encerrar aqui, lembrando mais uma vez, né, entre os dias 27, né, e 29 de março, na FACE, o 4º Encontro Goiano de Economia Solidária. Nós conversamos com o professor Maico Severino, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, né, a respeito do 4º Encontro de Economia Solidária. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Universitária e um bom evento. Eu agradeço pela oportunidade e aproveito para convidar e incentivar todo mundo a participar. Tá joia. Mais uma vez, obrigado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Com essa conversa a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de George Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.